Hoje nós vamos falar um pouco mais da síndrome de Balint, mas antes disso vamos entender melhor o papel do lobo parietal na via de integração do processamento da imagem. Então, o nosso olho vai captar uma imagem que vai ir lá para o lobo occipital. Do lobo occipital, essa imagem segue dois caminhos. A via de integração ventral, que é do lobo temporal, também chamada da via do Uqi. Então, supondo que a gente veja uma maçã, essa imagem vai ser processada lá no lobo occipital. E só no lobo temporal a gente vai entender que aquela imagem de fato é uma maçã. Então, a via do Uqi. E também temos a via de integração dorsal, que é do lobo occipital até o lobo parietal, que é a via do onde. Então, nosso cérebro vai processar exatamente onde está essa maçã. Na síndrome de Balint, a gente vai ter uma lesão da via de integração dorsal. Então, a gente vai ter uma lesão nos lobos parietais, que vão prejudicar a via do onde. Então, a gente tem uma tríade clássica, que é a ataxia óptica. Basicamente, a ataxia óptica é a incapacidade de alcançar um objeto utilizando uma informação visual para guiar o movimento. Então, a via normal seria: o olho vai ver a posição do objeto, vai fazer esse cálculo espacial lá no lobo parietal e o indivíduo vai esticar o braço e pegar esse objeto. Então, o que a gente vai ter na ataxia óptica? O indivíduo não vai conseguir alcançar esse objeto com a visão. Às vezes, se você faz um barulho, pode melhorar essa forma de alcançar o objeto. Então, supondo que tenha uma caneta, você vira para o paciente e fala: encoste nessa caneta. Ele não vai conseguir encostar exatamente na caneta. Ele está vendo tranquilamente, consegue fazer os movimentos, mas ele não consegue se guiar pelo olhar para ver o objeto. O segundo item da tríade é a apraxia do olhar. É basicamente a dificuldade em direcionar a sacada voluntária para um alvo visual. Então, você vira para o paciente e pede: olha aqui para essa caneta que vai estar à direita dele. Ele não vai conseguir fazer o movimento de olhar conjugado horizontal para conseguir ver essa caneta. Como é que a gente explica isso? Então, para a gente ver um objeto, o cérebro precisa decidir para onde que os olhos vão se mover. Então, o córtex parietal tem que calcular a posição desse objeto no espaço e vai enviar uma informação lá para a área responsável de gerar a sacada ocular, que geralmente é o campo ocular frontal. Só que essa via vai estar prejudicada, então o indivíduo não vai conseguir fazer esse olhar conjugado horizontal para mirar o objeto de forma eficiente. Ele pode até tentar compensar com o movimento da cabeça. Então, em vez de fazer o olhar horizontal para a direita, ele vai virar a cabeça inteira para a direita. E o último item da tríade é a simultânea gnosia. O que é isso? A incapacidade de perceber simultaneamente múltiplos elementos de uma cena. O paciente só vai conseguir identificar objeto isolado. Uma forma de testar isso é essa imagem do A construído por várias letras B. Você vai pedir para o paciente perguntar que letra você está vendo. Ele só vai conseguir falar a letra B. Ele não vai perceber que tem a letra A. Então, ele não consegue enxergar esse todo. Então, resumindo, a tríade é essa: ataxia óptica, ele não consegue alcançar um objeto guiado pelo olhar; a apraxia do olhar, ele não consegue fazer essa sacada do olhar para acompanhar um objeto; e a simultânea gnosia, que ele não vai conseguir perceber o todo, ele consegue perceber só elementos isolados de uma figura. As principais causas é o AVC bilateral dos lobos parietais e a atrofia cortical posterior, que é o que está mostrando nessa ressonância, que é uma variação da doença de Alzheimer, só que a atrofia vai ser mais nas partes posteriores, então lobo parietal e lobo occipital. Aqui nessa ressonância a gente consegue ver que de fato está bem atrofiado. Então, basicamente, a síndrome de Balint é isso, é bastante interessante para a gente conseguir entender essa função do lobo parietal de fazer integração da atenção espacial. Então é isso, muito obrigada.